Boa noite a todos. O nosso tema, transformação da humanidade, ele foi retirado literalmente da revista Reformador deste mês de novembro, revista essa que é de total responsabilidade da Federação Espírita Brasileira. E existe ali justamente uma matéria com esse título, Transformação da Humanidade. Isso porque se diz que o papel do Espiritismo no mundo é ajudar justamente na transformação da sociedade humana. Transformação essa que se considera de ordem eminentemente moral. Estamos todos aqui neste mundo como sendo uma escola onde aprendemos a melhorar os nossos sentimentos. Por isso, se fala em educação moral, em transformação moral. E transformação moral é isso, é a educação dos sentimentos, é a melhoria íntima do ser humano. E é exatamente a última questão que foi lançada por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, que é a obra básica, que contém todo o alicerce da doutrina espírita, na questão 1019, dirigida ao Espírito São Luís, Kardec coloca para o Espírito questionar ou responder, ou fazer um comentário sobre o seguinte ponto: o reino do bem vai reinar na Terra? E a resposta é que sim, que a Terra vai ser um mundo, um planeta, onde o bem irá predominar. E ele tece uma série de comentários dizendo que nem todos os que estão na Terra irão viver esse momento, porque é necessário que haja uma transformação íntima tal que permita aqueles que se regeneraram interiormente voltarem a este mundo. Esse mesmo assunto, desdobrado em todas as obras da codificação espírita, elaboradas por Allan Kardec, ele nos mostra o seguinte: o nosso mundo, o nosso planeta, o planeta Terra, nesse exato instante, na escala dos mundos, ele é considerado um mundo de ordem inferior, moralmente e intelectualmente. Considerado um mundo recém-saído da fase primitiva. Sendo assim, a sua categoria é de mundo das provas e das expiações. E que tem como principal característica exatamente isso: o mal ainda predomina. Porque todos os espíritos que precisam passar por provações, ou seja, que precisam ser testados em seus sentimentos, ou que estão expiando equívocos cometidos em outras encarnações, são espíritos onde o mal ainda predomina, onde o amor não graça, o amor ainda não domina os pensamentos, os sentimentos, as atitudes, as palavras. E isso é uma constatação muito clara. E o Evangelho segundo o Espiritismo pede até que a gente faça uma autoavaliação, observando a qualidade dos nossos pensamentos. Nós temos condição de perceber se nós predomina mais a tendência para o mal ou a tendência para o bem. E ainda com uma explicação filosófica muito importante: tudo que for considerado mal é simplesmente o oposto do amor. E mesmo dentro dessa linha filosófica se afirma que o mal não é uma força própria, ele não tem um reino dominante. O mal é um estágio temporário da criatura humana em evolução. E quando a criatura se tornar mais consciente e empreender esforços para domar as suas más inclinações, naturalmente o indivíduo vai se transformando numa pessoa melhor. E dentro da escala dos mundos, se diz que o planeta Terra, que já foi um mundo primitivo, comprovadamente nós sabemos disso, pelos estudos das nossas ciências, está na categoria de mundo de provas e expiações, é a segunda categoria dentro dessa escala dos mundos, e está também destinado numa programação grandiosíssima, estelar, para se ter aqui
a regeneração implantada nesse planeta. Nas nossas aulas no estudo sistematizado que fazemos aqui às quintas-feiras, na última quinta-feira nós questionamos com os cursistas sobre esse problema do mundo ou da Terra que está com os dias contados. Agora já tem uma nova contagem divulgada que no dia 21 de dezembro teremos um novo final do mundo. Isso com base em informações do calendário maia. Nos textos bíblicos também se fala de um fim dos tempos. Fala-se em povos eleitos, em escolhidos. Jesus também coloca ali a sua profecia com a frase: muitos são chamados e poucos escolhidos. Ele fala de um período onde haveria uma separação do joio e do trigo e que ele estaria preparando esse lugar. Nostradamus também, na Idade Média, logo após esse período, comentou sobre esse assunto. Então, são vários períodos da história e várias pessoas que falam da mesma coisa, de que haverá uma grande transformação no planeta. Algumas pessoas que interpretaram ao seu modo já taxaram que a Terra teria que acabar no ano 2000, que não acabou. Depois foi programado um outro final para o outro ano. Tudo agora próximo desse período do terceiro milênio. Mas há uma coincidência que, mesmo que consideremos equívoco se dizer uma data fixa para a Terra acabar, mas há uma coincidência que informações vindas de lugares diferentes, por pessoas diferentes, em épocas diferentes, coincidem com o mesmo período, mais ou menos próximo. Isso aí é universal, é um ponto para se pensar. Então, como cabe à doutrina espírita a tarefa da transformação da humanidade, ou seja, de ajudar a formar uma nova geração, é um termo do Espírito São Luís, no comentário feito à questão 1019, em referência, é exatamente aí que se coloca o papel do Espiritismo, de fazer esclarecimentos e fazer com que haja uma convergência de todas as religiões e filosofias para se entender essas informações e ainda nos fazendo lembrar o que Jesus havia dito e trazendo informações adicionais absolutamente novas. E esse é o papel do Espiritismo nesse momento. Todo esse material está ajudando a formar uma nova geração. Então o Espiritismo prevê sim que a Terra vai encerrar um ciclo dentro dessa transição planetária. Já foi mundo primitivo, é mundo de provas e expiações e vai se destinar a receber espíritos que estejam realmente voltados para a sua auto-regeneração. Isso está previsto para esse milênio inteiro, se concluir a tarefa. Então, o Espiritismo em nenhum momento quer desrespeitar os que colocam um final em relação à vida planetária terrena, mas apenas tenta esclarecer que, de fato, há uma coincidência, há um certo sentido, não é uma coisa tão absurda que se fala, de que haverá sim um encerramento de um período na Terra e um novo período está surgindo. Então, a transição não é que o planeta irá deixar de existir. Embora como todo o corpo material seja um único átomo ou a aglomeração de muitos átomos que formam planetas, sabemos que, como já se sabe pela ciência, que na vida tudo se transforma, tudo é um constante vir a ser. Então nada é constante. O próprio sistema atômico que garante a vida física tem uma dinâmica de destruição, de modificação para criar outras formas de vida. Sendo assim, a Terra também, como planeta, um dia deixará de existir, sim, mas daqui a milhões de anos. Não é agora, como se está dizendo, como uma hecatombe, uma catástrofe, uma tragédia, de um aniquilamento, de um tsunami, ou de um fogaréu, de coisas assim, que vão aterrorizar, como alguns filmes de ficção tentam passar, de que, ao mesmo tempo, furacões, tufões, terremotos, tsunamis vão destruindo tudo. Não é esse processo aqui. O processo de degeneração do átomo, ele se dá naturalmente. E se dá de uma maneira muito gradual, muito tranquila. O que vale dizer que a Terra, como escola de evolução,
ela está programada para 3 ciclos importantes. Já passamos pelo primeiro ciclo de mundo primitivo, estamos concluindo o ciclo de provas e expiações, e estamos agora entrando no ciclo da regeneração. Então, o apelo que os Espíritos fazem é para que a gente se distraia menos agora e que a gente observe a oportunidade. Jesus ele fazia uma referência poética sobre os trabalhadores da última hora. Nesse caso, temos que traduzir a simbologia da hora colocada por Jesus para o milênio. Ele está se referindo aos trabalhadores do último milênio, a última hora, metaforicamente falando, a última etapa, o último convite, como ele falava, quando as trombetas estão soando, convidando as pessoas a uma reformulação de pensamentos. E não resta dúvida que esta era chamada pelos astrônomos de a Era de Aquários é uma era em que as pessoas estão muito mais voltadas para a espiritualização. Os temas espirituais, eles estão assim largamente sendo tratados das mais variadas formas, mas nunca se procurou tanto conhecer sobre a alma, sobre o destino do espírito, sobre a vida do além-túmulo como agora. E é exatamente nesse contexto que o Espiritismo está, para fazer esta congruência, para dar um material, um suporte, para ajudar a todos os religiosos, todos os filósofos, todos os cientistas, enfim, toda a humanidade, a perceber para onde estamos caminhando e o que é que nós podemos fazer para também sermos inseridos nesse mundo de regeneração. Os que não conseguirmos esse estado de alma de profunda regeneração, a ponto de modificarmos o nosso corpo perispiritual, que vai atender ao fluido universal que envolve o planeta, que será compatível à programação de somente receber espíritos em regeneração. Quem não tiver essa compatibilidade fluídica para continuar encarnando aqui, nesta fase, será conduzido a um outro mundo, ou a outros mundos inferiores, onde terão que recapitular, ou teremos, eu não posso ainda me excluir, teremos que recapitular aqueles que não conseguirmos a regeneração de fato interna, teremos que viver no exílio em outros mundos inferiores para dar seguimento ao processo de evolução. Ou seja, não há a previsão de aniquilamento da vida. A vida não cessa jamais. Transformações, sim, constantes, elas acontecem, mas sempre atendendo ao princípio maior, que é de fazer com que os espíritos criados por Deus tenham as mais diferentes condições para transitarem nos caminhos da evolução. Diante, então, desta última hora, não resta dúvida de que, às vezes, a vida está nos dando algumas sacudidelas para nos despertar. Esta semana estávamos fazendo a nossa caminhada matinal e um companheiro, que de vez em quando frequenta o meio espírita, em certo desespero, nos acompanhou falando da sua desdita e enumerou várias situações que demonstram que a sua vida está um verdadeiro caos. Era uma tragédia, mas eu tive vontade até de sorrir quando ele falou: olha, aconteceu de tudo. Roubaram meus documentos, roubaram isso, roubaram aquilo. Aconteceu isso, me despejaram, tudo. E no final estava ele sentado, um cachorro veio me morder. É o fim da vida. Ele falou: o que é que Deus está querendo comigo, meu filho? Deus está querendo que eu me mate? Eu falei assim: olha, com certeza Deus está querendo que você desperte. Porque quando a vida está saculejando a gente, é porque ela está dizendo: ei, oi, volte aqui. Você está equivocado. Você está no caminho que vai lhe trazer grandes tormentos, grandes aflições. Então volte imediatamente, verifique o que é que está acontecendo dentro de você e mude de direção quanto antes. Felizmente nós tivemos a oportunidade de conversar algumas horas depois da questão da pressa naquele instante e reforçamos esse conceito. E falamos exatamente sobre esse assunto que nos despertou nas leituras que fizemos da revista Reformador, e tendo esse episódio agora essa semana, achamos por bem trazer para a nossa reflexão de hoje, sobre as sacudidelas que a vida está nos dando. Às vezes, não são sacudidelas não, são verdadeiros saculejos. Às vezes
vezes nós sentimos que estamos tomando uma surra da vida. Coisas assim estranhas começam a acontecer. E é importante que a gente não entre por aquele caminho de queixar da vida ou de acusar os outros por alguma coisa desagradável que esteja ocorrendo conosco. Toda ocorrência aparentemente infeliz deve servir de reflexão, como se fosse Deus dando um puxão de orelha, dizendo: filho, volte, eu não quero você nesse caminho, por onde você está indo, as coisas não vão ficar boas para você. Não foi isso que eu programei para a vida, não foi isso que eu programei para nenhum dos meus filhos. Eu quero que todo mundo seja feliz, mas eu coloquei para todos uma única condição: todos têm que amar para ser felizes. Então, quando a vida está muito atabalhoada, muito confusa, muito complicada, vamos entender que é Deus sim dando um puxão de orelha. E aí os Espíritos dizem assim, os protetores: quando a vida está muito agitada, é porque Deus está interessado na gente. É porque Ele está tentando nos sacudir, está tentando nos despertar. E a propósito disso, nós retiramos do site do Centro Espírita Fraternidade, que tem link com o site que foi anunciado aqui pelo nosso companheiro Isaac, e a sociedade é www.cel.com.br, e o site que eu acabei de me referir é www.centroespíritafraternidade.com.br. E ali tem uma história de domínio público que fala exatamente de uma tijolada. E às vezes as pessoas chegam aqui e conversam conosco assim, querendo saber por que eu estou apanhando tanto da vida. E eu escuto isso todas as semanas. As pessoas em desespero: por que isso está acontecendo comigo? E nessa história, o que se diz ali é que um jovem passava com sua Ferrari pela estrada, quando uma pancada se ouviu no seu carro, ele parou e, quando ele percebeu, o seu carro estava amassado. Alguém tinha jogado um tijolo na sua Ferrari. Ele não suportou aquilo, foi atrás para saber quem tinha feito aquilo. Aí ele encontrou um menino que já estava com outro tijolo na mão para jogar no outro carro que ia passar. E ele pegou o menino em flagrante e falou assim: o que é isso, menino? Como é que você faz uma coisa dessa, estragando a propriedade alheia? E disse alguns impropérios ao menino. E o menino disse: eu tive que jogar mesmo um tijolo, tio, porque ninguém quer me ajudar. Eu estou ali com o meu irmão numa cadeira de roda que caiu. Eu sou pequeno, eu não aguento carregar, não aguento ajudá-lo. Eu estou pedindo ajuda e ninguém me ajudar. Então o único jeito que eu estou tendo é jogar um tijolo para ver se alguém para. Aí aquele homem parou por uns instantes, ouviu o menino, embora preocupado com a perda material, e resolveu atender. Foi lá, ajudou e voltou para o seu carro pensando. E a moral dessa história é isso. Muitas vezes Deus está permitindo que a gente tome verdadeiras tijoladas, mas é para nos despertar quanto à realidade espiritual, as conquistas da alma que nós precisamos urgentemente obtê-las. A Federação Espírita Brasileira, no editorial da revista Reformador, agora de novembro, ela está nos apresentando, reapresentando, na verdade, o livro Viagens de Kardec em 1862, quando o Espiritismo estava no mundo apenas com 2 obras lançadas, que foram o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. E Allan Kardec, percebendo um grande número de pessoas interessadas, viajou para contactar os novos adeptos dessa doutrina que surgia. E ali existem vários relatos das palestras, das impressões de Allan Kardec sobre o movimento espírita que surgia. E ali Allan Kardec, ele faz uma recomendação expressa para que as pessoas do movimento espírita trabalhassem diretamente o orgulho. Ele via no orgulho sempre um grande entrave para qualquer empreendimento espiritual, porque na verdade ele fez uma interpretação da recomendação de Jesus. Jesus, ele diz que o orgulho é o grande problema do ser humano, e colocou o remédio, ele colocou a humildade como sendo o único meio, o único remédio eficaz para retirar o orgulho do ser humano, e sem orgulho, pronto, o caminho fica livre. Porque o orgulhoso, ele não consegue ser caridoso, ele não consegue perdoar.
ele não consegue ser tolerante. O orgulhoso não consegue reconhecer os seus próprios erros para trabalhar a reforma íntima. Então o orgulho realmente é o grande travo. E Jesus colocou lá um antídoto à humildade. E ainda recomendava de forma mais expressa, para que as pessoas, os companheiros do movimento espírita nascente, que serve para nós outros também, atualmente, tivéssemos cuidado para que não nos tratássemos com inveja e com ciúme, porque as vaidades pessoais, elas podem atrapalhar a obra. E ele, na verdade, estava muito certo, porque atualmente, uma das médias que trabalhou com Kardec, que vem sendo fogo, no mundo espiritual, trabalhando com Eurípides Massanufo, no nosso ponto de esperança, está nos trazendo notícias sobre o que aconteceu nesses 150 e poucos anos do Espiritismo na Terra. Como é que os espíritas estão chegando no mundo espiritual? Então ela está fazendo um novo alerta, de que muitos de nós do Espiritismo, em vez de investirmos na transformação moral, na caridade real, nós estamos nos investindo de vaidades, de ilusões, e não estamos fazendo o trabalho que realmente devemos fazer. É um alerta grandioso. Daí não se vê exagero na expressão de Jesus, quando ele, na sua previsão profética sobre essa transição planetária, ao afirmar: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Ou seja, todos nós da humanidade estamos recebendo tijoladas, entre aspas. A cada reencarnação nós estamos sendo despertados, as trombetas estão soando, os espíritos estão mobilizados. Nunca se viu tanta interferência dos espíritos na Terra, pela presença da mediunidade. De uma forma ou de outra, os espíritos praticamente desceram à Terra para nos alertar, para nos mostrar o que vem além da porta do mundo físico, o que vem além da morte, e qual é a razão da existência, e o que nos espera logo mais, quanto ao nosso destino imediato, se vamos voltar à Terra para vivermos a face da regeneração, onde a principal característica vai ser essa: o bem vai sobrepujar o mal. Embora as pessoas ainda tenham algumas provas, porque a regeneração não é um estado de perfeição ainda, mas é um estágio muito importante, em que o ser humano ele já vai estar com o coração pacificado. Algumas religiões até hoje estão confusas sobre os eleitos apontados nos textos bíblicos, quando se falava que haveria uma seleção e alguns seriam eleitos. Algumas religiões até tomam para si: não, nós aqui nessa igreja já estamos eleitos. O Espiritismo diz que não é através de decretos, de constituições ou de declarações formais que nós vamos ter a garantia de vivermos nesse mundo, na Terra, sendo um mundo pacificado. Não. Isso se dará de forma muito natural. Existe uma lei universal de sintonia, em que os fluidos que comandam o universo, especialmente o fluido universal, muito bem estudado no livro A Gênese, de Allan Kardec, esse fluido ele vai se modificando e ele fica em torno do planeta, e esse fluido é quem vai dar a forma para as próximas reencarnações. O fluido universal do planeta ele está passando por modificações, ele está sendo refinado, ele está ficando diáfano. Então, somente reencarnará na Terra, daqui a 1000 anos aproximadamente, aquelas pessoas que já estiverem internamente pacificadas. E aí vem a frase de Jesus que conclui tudo, quando ele diz assim, no seu grandioso sermão, chamado Sermão da Montanha, entre outras coisas, ele disse assim: bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Não precisaria ser tão direto quanto ele foi. Herdar a terra. Quem vai voltar ao planeta Terra? Quem será eleito? Qualquer pessoa de qualquer parte do mundo, independentemente da religião, ou até se tenha ou não alguma crença. Mas todo aquele, conforme dizia o próprio Jesus, que fizer a vontade do Pai que está no céu. Qual é a vontade do Pai finalmente? É que nos amemos muito. E aí Allan Kardec ele faz a recomendação de que se conhece a qualidade de uma árvore pelos frutos que ela dá. Porque Jesus também havia dito isso. E os espíritos no mundo espiritual, conforme André
anjos nos revelam, nos livros mensageiros, no livro do nosso lar, e eles continuam nos chamando a atenção para isso, para a gente fazer uma avaliação da qualidade das árvores que somos nós, para a gente perceber quais são os frutos que nós estamos dando. São frutos sazonados, ou seja, bem temperados, saborosos, suaves, ou são frutos amargos? Porque nós não ficamos estéreis. Aí é que é muito importante a gente observar nessa última reflexão que fazemos hoje. Ninguém fica sem produzir nada. Nós somos automaticamente construtores o tempo todo. Quem não constrói frutos bons está construindo frutos maus. Não tem como ficar neutro. E aí é importante a gente observar. Os frutos bons são as virtudes. A caridade, na forma de perdão, compreensão, tolerância, serviço de amor ao próximo, simplicidade, humildade. São esses os frutos. Quem convive com as pessoas que estão voltadas para a caridade, vai encontrar ali bem-estar, vai encontrar prazer na convivência com essas pessoas, porque elas vão estar transmitindo o que o ser humano tem de melhor, os frutos de bondade, de benevolência, de indulgência. Então serão pessoas dóceis, pacíficas, e vão atrair a atenção de muitos. Então nós podemos fazer uma avaliação do nosso movimento espírita, de como estamos atuando na nossa sociedade, de como estamos atuando como indivíduos, como cidadãos, que frutos nós estamos produzindo. Então estamos sendo alertados. Agora vamos fazer isso de uma maneira bastante simples, natural, espontânea o quanto possível, porque senão, sem dúvida alguma, quando ele estiver andando por aí com uma Ferrari, já não vou comprar uma Ferrari, é provável que alguém vá nos jogar um tijolo para nos alertar que alguma coisa precisa ser feita, que não é só conquistas materiais. Existem valores, riquezas espirituais que precisam ser observadas e adquiridas o quanto antes. Do contrário, nós estaremos adiando o nosso encontro com a felicidade e com a paz. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.